Nós vamos falar sobre a divisão do tabernáculo, né? Deus, no Velho Testamento, fez muitas coisas que eram sombras daquilo que havia de vir, ou seja, eram alegorias ou prefigurações, né, do que havia de vir. O Velho Testamento foi Paulo que diz que é sombra. O sábado é sombra. As festas solenes, como eu preguei aqui a semana passada, festa do molho movido, festa da Páscoa, festa dos pães asmos, festa das primícias, festa das trombetas, festa do dia da expiação, aquilo tudo tipificava algo que vinha depois. Não é para você fazer isso hoje literal, guardar sábado literal, fazer festa de primícia literal, porque isso era sombra, isso era uma coisa que era feito lá, que tipificava algo que vinha depois, né? Então, o tabernáculo, a mesma coisa, né? O tabernáculo que foi construído no deserto, você não tem que construir um tabernáculo hoje. Como o bispo Macedo fez parece que em São Paulo, idêntico ao templo de Salomão. Aquilo é tolice, irmãos. Não tem que construir aquilo, porque senão você vai voltar ao judaísmo e rejeitar Cristo. Você já pensou construir um tabernáculo que tem altar de bronze, altar de incenso, candelabro, e você vai fazer esses rituais que eram prefigurações do que havia de vir? Por exemplo, os pães da proposição. Você vai fazer um tabernáculo e lá você vai colocar uma sala chamada Santo Lugar, com uma mesa com 12 pães da proposição hoje, quando os pães representavam a palavra, né? Que hoje é a palavra, não é os pães, né? Você vai sacrificar cordeiro hoje num altar de bronze, quando na verdade o cordeiro hoje é Cristo. Você vai guardar o sábado, né? Um dia literal de 12 horas, quando na verdade o sábado representava o Cristo, ou a eternidade, o descanso, o batismo do Espírito Santo. Então é simplesmente a questão de raciocinar um pouco. Amém? Então no Velho Testamento tudo era sombra do que havia de vir. Muito bem, então nós vamos ler a palavra de Deus, porque o Mombrana diz: nenhum culto é completo sem a leitura da palavra. Amém? Então, para iniciar, Hebreus capítulo 9, do verso 4. Vamos ler do verso 3 para ficar mais explicado. Hebreus 9, verso 3. Mas depois do segundo véu, quero que vocês marquem bem isso aí, porque Paulo está falando do tabernáculo. Se ele está fazendo depois do segundo véu, é porque tinha 2 véus no tabernáculo, tá bom? Ele está falando do tabernáculo aqui, então ele fala: mas depois do segundo véu, lembra que depois eu vou falar isso para vocês, quer dizer que então tinha 2 véus no tabernáculo. Depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Amém. Agora vamos lá. Bondoso Pai Celestial, nós te damos graça, meu Deus, porque Tu, meu Pai, tem nos dado a Tua palavra para nos guiar. E através do Velho Testamento, que é a alegoria, sombra das coisas que havia de vir, meu Deus, nós te pedimos que Tu possas, meu Pai,
dar-nos luz para compreender o Novo Testamento e também as coisas que vieram após o Novo Testamento, que estão acontecendo hoje e que hão de acontecer futuramente. Que o Senhor abençoe os teus filhos aqui, abra o entendimento para compreender tua palavra e nos guia, meu Deus, no que vamos falar. Não deixa nós falar nada de nós mesmos, mas somente a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Então, eu quero que vocês marquem bem que tinha 2 véus, porque Paulo disse depois do segundo véu, tá bom? O tabernáculo, eu quero que você entenda que ele foi feito de pele de animais. Não era encerado como nós temos hoje, não era tijolo. Aqui no Pará a gente chama lona de encerado. Não era lona de encerado, era pele de animais. Matava o animal, tirava o couro, curtia aquele couro e daquele couro fazia as paredes, tá bom? O tabernáculo, né? Não foi muito bem desenhado, mas eu quis só que vocês compreendessem o que a gente está falando no tabernáculo. O tabernáculo, as pessoas... eu mesmo, quando eu estava nos cultos, que eu vi os pastores falando de tabernáculo, eu imaginava uma coisa. E depois que eu vim descobrir que não é como eu pensava. Primeiro que você precisa notar aqui, vamos ver o tamanho do tabernáculo. Ele tinha 25 metros de largura, viu? 25 metros. Aqui, ó, são 50 côvados. Na Bíblia, côvado traduzido para metro é 25 metros, viu? E um côvado é o tamanho do cotovelo daqui do homem, daqui até as pontas dos dedos, assim, é um côvado, né? Que dá mais ou menos meio metro, né? Então 50 côvados é 25 metros, era o tamanho de largura. O comprimento era 100 côvados, né? 100 medidas, essa que dá 50 metros na nossa linguagem. Então ele era 25 de largura por 50 de comprimento. Tabernáculo, tá bom? Que Moisés fez. Esse tabernáculo, quero que você entenda que Moisés fez assim. Ele subiu no monte Sinai, Deus falou com ele e disse para ele como era para fazer. Ele anotou tudo que Deus disse. Então ele fez do jeito que Deus mandou fazer. Tanto que a Bíblia diz que ficou certinho do jeito que Deus queria, que Deus aprovou e desceu no tabernáculo, tá bom? Então foi do jeito que Deus mandou, e você vai entender o porquê que tinha que ser desse jeito, e você vai entender que esse tabernáculo é você, tá bom? E era o plano da redenção que Deus estava pensando em fazer para salvar o homem, estava no tabernáculo, tá? Está tudo aqui de uma forma que você vai entender quando eu explicar. Então ele tinha 25 metros de largura por 50 de comprimento. Porém, essa parede aqui de fora, irmãos, eu pensava que era coberto o tabernáculo. E não. Isso aqui era céu aberto, viu? Não tinha cobertura. Era apenas como se fosse um quintal cercado de pele. Como se você cercasse, fizesse o muro da sua casa. Mas se você está dentro do seu quintal, mas não tem teto, você olha para cima e você vê o céu, as estrelas. Então isso aqui não era coberto. Se você estivesse aqui, ó, em qualquer lugar aqui, você vê, estava no sol, tá? A luz do sol entrava, não tinha coberto. Era só um cercado de pele aqui, e aqui era o portão, tá? Quando você entrava aqui no tabernáculo, você dava de cara logo com uma primeira coisa que está bem na sua frente: o altar de bronze. Que eu achava que o altar de sacrifício, onde eles sacrificavam os animais, ficava dentro do lugar santo, e não era. Ficava aqui fora, no quintal, no ar livre, tá bom? Então aqui ficava o altar de bronze. Por que ele tinha que ser de bronze? Porque o bronze representa juízo. Tá bom? Bronze representa juízo. Lembre-se que Jesus aparece com os pés como latão reluzente em Apocalipse, mostrando que ele é juiz supremo. Lembre-se da serpente de latão que foi feito
no deserto, que os israelitas olhavam para ela, e quando olhavam para ela, sabiam que foram mordidos por serpente por causa que tinham cometido pecado. Então, quando você olha para o bronze, você está deparando com os seus pecados. Quando você olha para o bronze, você está deparando de frente de algo que está te condenando. Na hora que a pessoa entrasse aqui, ele encontrava logo a condenação. Ele encontrava logo esse altar mostrando que ele era um miserável pecador e que ele devia morrer. Você entende? Devia ser morto. Mas, como Deus é misericordioso, Ele instituiu o plano da redenção desta forma: vá ao tabernáculo, viu, irmão Kelly? Pois é, você lá com a sua família pegava um cordeiro lá na sua casa, lá que você criava, bonito, o melhor que tinha, não podia ser um doente, tá? O melhor que você tinha, colocava no ombro e vinha com a sua esposa e seus filhos e entrava por esse portão. Quando você chegava aqui, você dava de cara com esse altar de bronze, onde o cordeiro ia ser morto, e o sacerdote aqui em pé, do lado dele, tá bom? Você chegava aqui e dizia: olha, aqui está o meu cordeiro, que eu quero sacrificar pelos meus pecados. O sacerdote colocava o cordeiro em cima do altar de bronze, né? Que representa juízo, que na verdade era você que era para ser colocado, entendeu? Você que merecia, você é o pecador, então era você que era para ser morto em cima do altar de bronze. Mas como você trouxe um cordeiro, você dizia: eu quero que esse cordeiro morra no meu lugar. Então ele colocava o cordeiro em cima do altar de bronze e vinha com uma faca e matava o cordeiro. E você colocava as mãos em cima do cordeiro, enquanto o cordeiro estava se tremendo ali, morrendo. A sua consciência pesava e você ficava com dó daquele animal, porque ele estava morrendo por causa de você. Ele não tinha pecado, mas você que tinha, você que merecia. Você entende? Mas aquele animal estava morrendo por causa de você. E Deus estava dizendo assim: ó, para você, tá vendo? Por causa que tu fica pecando, o bichinho está sofrendo no teu lugar. Então aquilo fazia com que você saísse com um desejo de evitar o pecado. Eu não vou mais fazer isso, porque o bichinho morreu por mim, entendeu? O animal não tem culpa de nada, e você ficava com aquela consciência que algo tinha morrido porque você pecou, tá certo? Então o sacerdote matava o cordeiro aqui, jogava o sangue sobre você, e você ia para casa todo sujo de sangue, tá? Aqui atrás tinha uma bacia chamada bacia de bronze. Ela estava cheia d'água e ela era feita de espelho. A Bíblia diz que ela foi feita dos espelhos das mulheres. As israelitas doaram espelhos e eles fizeram essa bacia de vidro, né? Então o sacerdote lavava-se aqui, tá? Ele se lavava aqui. Então essa região de fora aqui é chamada de pátio. Era céu aberto. Ela era céu aberto, não era coberto. E no pátio havia essas duas coisas: altar de bronze e bacia de bronze, onde se lavava o sacerdote. Agora, já disse que aqui é 25 metros, aqui é 50 metros. Aqui dentro estava a tenda. Essa sim era coberta, tá bom? Essa sim era coberta. E o tamanho dela era 15 metros assim e 5 metros assim. Era mais estreita que essa igreja aqui, 1 metro, porque essa igreja é 6 metros. Só que era mais comprida 1 metro, porque essa aqui é só 14. Essa era 15 por 5, tá? Quando o sacerdote se lavava aqui, ele passava o primeiro véu. Aqui está o primeiro véu. Ele atravessava depois que ele se lavava e depois que ele fazia o sacrifício, certo? Primeiro ele tinha que sacrificar no altar de bronze, lavar aqui, se lavar aqui na bacia de bronze, e ele passava o primeiro véu aqui para dentro. Olha só, eu tenho sempre pregado aqui dizendo: ele passava com uma corda amarrada na cintura, não é verdade? Porque se ele morresse aqui dentro, eles puxavam, porque eles não podiam entrar aqui.
Então ele passava essa cortina, o primeiro véu. Aqui estava a mesa dos pães da proposição. Aqui era uma mesa feita de madeira de acácia, melhor dizendo. E aqui em cima dela tinha 12 pães redondos. Esses pães eram feitos pelos coatitas. Era um povo que tinha, era chamado de coatitas, né? E eles eram redondos, esses 12 pães. Eles só podiam ser comidos pelo sacerdote. Ninguém podia comer, só o sacerdote. Os pães da preposição, tá? Quero explicar depois lá o significado de cada coisa. Aqui do outro lado estava o candelabro, que eu tenho falado muito na igreja, que é uma botija embaixo, cheia de azeite, como se fosse uma lamparina, e vem um canudo com 7 canudos. Então ele, o sacerdote, acendia o candelabro, os 7 pavios ficavam acesos aqui dentro. Isso aqui também representa a palavra, amém? As 7 eras, os 7 pavios representam 7 eras, os 7 pavios acesos representam a mensagem passando de um para o outro. E bem aqui, antes dele entrar para cá para dentro, estava o altar de incenso, aonde ele queimava o incenso, que era o material que eles faziam, né? Que eles colocavam aqui, que tinha um aroma agradável, cheiroso. Esse incenso ele queimava e a fumaça para agradar a Deus. E essa primeira sala aqui era chamada de santo lugar. Essa área de fora aberta, onde ficava o altar de sacrifício e a mesa e a bacia de bronze, era chamado de átrio. Ela era sol aberto, céu aberto. Mas essa aqui dentro, onde ele passava o primeiro véu, onde estava a mesa com os pães da proposição, o candelabro e o altar de incenso, era chamado de santo lugar. Ele comia os pães da proposição, ele acendia os pavios do candelabro e ele queimava o incenso. Amém? E após queimar o incenso, ele passava o segundo véu. Lembra o que Paulo disse? O segundo véu, como eu li ainda agora. Ele passava o segundo véu, e aqui ele estava nessa outra área chamada Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo. Aqui dentro que Paulo diz que estava a Arca da Aliança, contendo as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, e era aqui que estava Deus. A coluna de fogo ficava aqui. E qualquer coisa morta que você trouxesse para cá, para dentro, vivia na hora. A vara de Arão estava seca. Olha esse lápis que eu tenho na mão aqui, é de madeira. Mas você sabe quantos anos essa madeira está aqui? Seca, não tem mais como ela ter vida, não tem leite mais. Mas se colocasse esse lápis lá dentro, ele ficava verde e nascia até folha dele. Você entende? Porque aqui dentro era onde Deus se escondia. Então, no átrio estava o altar de bronze e a bacia de bronze, logo na porta da entrada. A bacia de bronze, veja bem, vamos ver onde está a bacia de bronze. Êxodo 30, versos 18 e 20. Deus disse a Moisés: fará também uma bacia de bronze. Amém? Fará também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze. Por que bronze? Juízo. Representava juízo. Para lavar, pô-las entre a tenda da congregação e o altar. Aí está. O altar de bronze está logo na porta, e a bacia de bronze está entre a tenda e o altar. E deitará água nela. Amém? Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando eles vão fazer isso? Quando entrarem na tenda da congregação. Antes de entrar aí nessa parte coberta, nesta área que tem 5 de largura por 15 de comprimento, que é coberta, eles tinham que lavar as mãos e os pés na bacia de bronze. O sacerdote apenas. Então aqui diz Arão e seus filhos, porque Arão era sumo sacerdote e os filhos dele eram sacerdote. Amém? Amém. Então veja bem,
E Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Porque se entrasse aí, nesse primeiro átrio, nessa primeira sala aí, que é o santo lugar, não estou falando da última lá de trás, onde estava Deus, eu estou falando dessa aí onde está o candelabro, a primeira sala. Se entrasse aí sem se lavar na bacia de bronze, caía morto. E mesmo que se lavasse, mas não fosse sacerdote, caía morto. Amém? Tinha que ser sacerdote. Você já viu a Bíblia dizendo que Deus te fez reis e sacerdote? Que Ele nos fez reis e sacerdotes. Sabe por quê? Porque Ele fez nós reis e sacerdotes, para que nós possamos entrar aí dentro, porque senão não podia. Amém? Agora não é mais um tabernáculo assim literal. O tabernáculo é Cristo, é o corpo de Cristo. Se você não fosse sacerdote, você não podia entrar no corpo de Cristo. Você não podia ser de Cristo mais. Então Ele te fez rei e sacerdote para que você tenha direito de entrar nele, porque Ele é essa tenda. Amém? Ele é esse tabernáculo. O bispo Macedo vai e constrói um tabernáculo. Meu Deus, está negando Cristo. Não conhecer as Escrituras, é falta de conhecimento. Então, lavar-se-ão com água para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Então ele lavava-se primeiro, depois ele fazia a queima do incenso nesse altar de incenso que está aí perto do véu, antes de entrar na tenda. Amém? Agora o altar de bronze, que é esse bem que está no portão aí onde fazia o sacrifício, o altar de bronze, Êxodo 27, verso 1 e 1. Farás também o altar de madeira de acácia. Preste atenção, que era de madeira de acácia, porque era uma madeira rígida, uma madeira boa, e uma madeira que o cupim não comia. Tá bom? Que insetos não comiam. Depois você vai ver que o altar de incenso também, que está aí bem perto do véu, onde você entrar na tenda, que representa você, que era de madeira de acácia, que representa a sua fé, que não pode ser comida, não pode ser comida pela traça. A sua fé é a única coisa que o bicho não pode abater. Eu preguei aqui sobre os 4 insetos: gafanhoto, purgão, locusta, não é verdade? Lagarta. Agora a sua fé, irmão, o diabo pode chegar no seu corpo, pode levar seu carro, pode levar sua casa, pode levar até a sua saúde, mas na sua fé ele não pode tocar. Amém? Isso aconteceu com Jó. O diabo tocou em tudo que Jó tinha, mas na fé não. Ele continuava dizendo: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então a oração de Jó era um incenso, um aroma agradável às narinas de Deus, porque tudo ele perdeu, mas a fé o bicho não comeu, porque era madeira de acácia. Amém? Então as suas orações, quando você está no centro da palavra, quando você está certo com Deus, o bicho não comeu a sua fé, não tem locusta ali, não tem lagarta ali. As suas orações, ela é um cheiro suave às narinas de Deus. Deus ouve as tuas orações com o nariz. Amém? É um cheiro suave, porque as tuas orações hoje é o altar de incenso que sobe diante de Deus. Amém? Deus sente o cheiro da tua oração. Oh, que aroma agradável. Mas se você estiver em pecado, fora da palavra, combatendo a palavra, ou seja lá o que for, a sua oração é um cheiro desagradável na nariz de Deus. Amém? Por isso ele não poderá responder também. Mas veja bem, o altar de bronze está em Êxodo 27, verso 1 e 1. Verso 1 que diz: farás também o altar de madeira, olha só, de acácia. Observe que a madeira tinha que ser de acácia, madeira boa. 5 côvados será o comprimento. Agora 5 côvados é esse tamanho. Veja bem, se ele tinha 5 côvados, é 5 vezes esse tamanho, e dá 2,5 metros, né? O tamanho. Então, farás também um altar de madeira de acácia,
5 côvados será o comprimento e 5 côvados da largura. Então ele é quadrado o altar. Ele era 2,5 metros assim e 2,5 metros assim. Eu nunca dei um estudo detalhado do tabernáculo, estou dando para vocês. Quando vocês verem falar do tabernáculo, vocês vão saber o que é por causa disso. 5 côvados é a largura, será quadrado o altar, esse é o pedido de Deus, quadrado. 3 côvados a altura, então mais ou menos 1,5 metro de altura, né? 3 côvados a altura, 1,5 metro. E fará as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas serão do mesmo. 4 cantos ele tinha pontas. Quando você vê a Bíblia falar as pontas do altar, já sabe, ele era quadrado e em cada canto tinha uma ponta. Tá bom? Vamos ver o porquê. Fará as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também os seus recipientes para recolher cinza, ou seja, pá, vasilha, para recolher cinzas e assim por diante. E suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre, tudo de cobre, em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre, e os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Porque o tabernáculo tinha que ser construído de pele e não de tijolo, porque eles não tinham paradeiro, amém? Estavam no deserto. Então, quando Deus dizia assim, vamos embora daqui, eles tinham que desmontar o tabernáculo e levar. Então, o altar de bronze tinha as argolas para meter as varas e colocar no ombro e levar, entendeu? Então eles levavam, não era um local, o tabernáculo era feito aqui e fica para sempre aí. Não, isso Deus mostrando em alegoria que nessa terra não adianta construir casas, porque nós só temos uma que há de vir, amém? É eterno no céu. Não acumuleis tesouro na terra, não pense que tenha moradia fixa na terra, porque isso aqui é passageiro. É isso que Deus quis mostrar. E a coluna de fogo andava, quando ela se mudava, eles iam atrás, e não era eles que iam para essa direção e a coluna de fogo atrás, não, a coluna de fogo ia e eles atrás, que é um tipo da palavra de Deus. A igreja ela não tem que ir nessa direção e a Bíblia atrás, não, a Bíblia vai numa direção e a igreja que tem que ir atrás, amém? Mas o que nós vemos hoje, a igreja toma uma direção e a Bíblia fica ali e eles querem que a Bíblia siga. E se eles veem que a Bíblia não está seguindo, eles fazem uma nova Bíblia que diga o que eles querem. Você entende? E isso está errado. A coluna de fogo seguia e eles é quem tinham que ir atrás, porque a coluna de fogo é que é o cabeça da igreja. A palavra de Deus é que é o cabeça da igreja, não é o Papa. Não. O Bruno prega uma mensagem sobre uma só cabeça. Não é um homem daqui da igreja que se tornou a cabeça do povo. Não, é Cristo, é a palavra que é a cabeça. Amém? Todo mundo segue a palavra. Então, por isso o altar era feito com essas argolas, para que fosse posto varas ali, e os levitas colocavam no ombro e ia embora. Amém? E ia embora, levavam. Muito bem. E os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Oco de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Então foi lá no monte e Deus mostrou para Moisés como se devia fazer. Ele disse, faça igual tudo no monte. Amém? Muito bem, então você já sabe, no pátio, que é esta área cercada aí de 25 metros de largura por 50 de comprimento, que era a céu aberto,
que estava o altar de bronze e a bacia de bronze, aonde se fazia o sacrifício e o sacerdote se lavava. Agora nós vamos entrar na tenda, amém? Nessa parte mais pequena onde é coberto, que era 5 de largura por 15 de comprimento, e tinha 2 compartimentos. O primeiro compartimento chama-se lugar santo, amém? Nesse lugar santo aí, depois de entrar no primeiro véu, estava o candelabro de ouro, a mesa com os pães da proposição e o altar de incenso. O candelabro de ouro está em Êxodo 25, versos 31 e 40, que diz: também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido, se fará este candelabro. O seu pé, as suas artes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo, e dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 hastes do outro lado dele. Numa haste haverá 3 copos a modo de amêndoas, um botão e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor, e assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com seus botões e com suas flores, e um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo, e assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Os 6 botões e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. E você vai ver que quando Nabucodonosor tomou Jerusalém, levou tudo isso. Ele, doido por ouro, levou essas coisas. Você já lembra que o rei da Babilônia, Belsazar, bebeu vinho nos cálices sagrados do templo do Senhor, e por causa disso apareceu uma mão na parede dizendo que os dias dele estavam contados? Você lembra, né? Pois é, porque foi quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém, e ele veio, levou tudinho essas coisas que estavam no tabernáculo, o candelabro de ouro, as vasilhas de ouro, os cálices, para a Babilônia. E depois o filho dele foi: vou beber cerveja. E foi lá e disse: traz os copos da igreja do povo de Israel que o meu pai trouxe. Beberam vinho nos cálices que eram da casa do Senhor. E então ele morreu por causa disso. Tá bom? Então você vai ver que os utensílios eram sagrados. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele os seus espervitadores, e seus apagadores serão de ouro puro, tudo de ouro, de um talento de ouro puro os farás. Uma vez um católico me disse: eu tenho raiva de vocês crentes, porque vocês dizem que no céu as ruas são de ouro. Deus não quer saber de ouro não. Olha, o tabernáculo aqui, que era terrestre, era de ouro, as coisas tudo de ouro. Imagina os céus, que a Bíblia diz que as ruas são de ouro. Amém? Esse ouro que o homem pega aí, irmão, é só uma pequena amostra do que Deus tem. A Bíblia diz que Deus é o dono da prata e do ouro. Amém? Tudo era de ouro mesmo, e esse ouro aqui era literal. E a Bíblia diz que nos céus as ruas são de ouro. Amém? Então, isso não é que Deus seja ganancioso, não, Ele é o dono de tudo. O homem já pega isso aí e as sobras dele ficou. Mas é de Deus, as coisas que o ouro é de Deus, a pedra preciosíssima é de Deus, toda a riqueza é de Deus, a terra é de Deus. A Bíblia diz: o mundo, a terra, tudo que nela habita é de Deus. O diabo veio e perverteu, mas é de Deus, foi Deus que fez. Deus fez todas as coisas. Amém? Então tudo pertence a Deus. Agora, nós estamos dentro do lugar santo, que é esse primeiro compartimento da tenda. Nós já vimos o candelabro de ouro,
Agora vamos ver a mesa dos pães da preposição. Êxodo 25, verso 23 e 30. Também farás uma mesa de madeira de acácia, também de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, 1 metro, né? Comprimento, 2 côvados. E a sua largura de 1 côvado, meio metro. Meio metro por 1 metro. 1 côvado. E a sua altura, e a altura de 1 côvado e meio. Então era isso aqui e a metade. Era baixo, não era alto não. Mais ou menos uns 70 centímetros, né? E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor da largura de 4 dedos. E lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe fará 4 argolas de ouro. E porás as argolas aos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais para levar a mesa, quando fosse mudar. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, sempre que a madeira for usada, madeira que o cupim não comia, acácia. E cobrirás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas com que se hão de oferecer libações de ouro puro, os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Amém? Essa era a mesa onde era colocado os pães da proposição. Agora nós vamos ver o que é esses pães da proposição. Os pães da proposição significa pães da face ou pães da presença. Eles representam a palavra. Amém? Jesus disse: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem vida em si mesmo. Amém? Também Jesus disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Com essas palavras Jesus está comparando a sua palavra com o pão que alimenta a alma. Então aí está. Agora quantos pães eram? 12. Quantos apóstolos são? 12. Você não pode viver da doutrina de 13 apóstolos. É falso. Você não pode viver da doutrina de 11 apóstolos. É falso. Você tem que viver da doutrina de 12 apóstolos. Em Atos capítulo 2 a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina aqui não é dos apóstolos não, mas é de um homem de Deus aí, joga fora. Não faz parte dos pães da proposição. Amém? Você é sacerdote, Deus te fez reis e sacerdote. Você tem que comer dos 12 pães da proposição. Dos 12 pães. Doutrina apostólica. Os apóstolos falaram, eu como. Os apóstolos falaram, eu não como. Eu não vou comer, eu não vou engolir uma coisa que os apóstolos não falaram. Os apóstolos não disseram que eu batia no nome de Jesus, então eu como. Os apóstolos disseram que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, então eu como. Mas os apóstolos disseram que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, então eu não como. Não é pães da proposição. Não está dentro do lugar santo. Você entende o que eu estou dizendo? Se você come algo que não está dentro do lugar santo, você vai se contaminar. Olha essa loucura que estão acontecendo na mensagem aí. Cambada de gente sem vergonha querendo ser mais mensageiro. Eu sou mais um que depois do irmão Branco. Olha só, são 7 mensageiros, 7 pontas do cordeiro, 7 olhos do cordeiro. Mais um vai te contaminar. Não está no lugar santo. 8 mensageiros, não está no lugar santo. Se não está no lugar santo, vem do pecado. O pecado está lá fora. O pecado ficava lá fora dessa área cercada que eu estou mostrando aí. Lá fora era só pecado. Que para entrar aí dentro tinha que primeiro passar pelo altar de bronze.
para chegar nesse lugar que eu estou dizendo aí, onde estava para comer o pão da proposição, você tinha que primeiro morrer lá no altar de bronze. Naquele tempo, eles botavam o cordeiro para morrer no lugar dele. Aí veio Cristo e morreu no altar de bronze. E onde foi que ele morreu? Observe que o altar de bronze não está dentro da tenda. O altar de bronze está lá no portão, lá fora. Jesus foi levado para fora da cidade para ser morto. Amém? O Calvário é o altar de bronze. E para você entrar dentro dessa tenda, eu entrar, você entrar, nós precisamos ser mortos no altar de bronze lá fora primeiro. Passar pela lavagem da bacia de bronze. Amém? Amém. E assim vira o altar de incenso. O altar de incenso está no Santo dos Santos. Mas veja bem, aí você entra no Santo dos Santos, que é esse primeiro compartimento da tenda, e come os pães da proposição. Come a palavra, vive da palavra, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nesta manhã você está comendo os pães da proposição. Quantas pessoas nessa manhã que estão em casa, que deviam estar se alimentando dos pães da proposição. Verdade. Aí vão vir tudo de noite para a ceia, comer aquele pãozinho aqui, pensando que aquilo aqui é o pão da proposição, e não é. Aquilo é só a representação. Pão da proposição é isso aqui que está caindo agora. Amém. Amém. Amém? Amém. Porque aquele que você vai comer à noite vai para o estômago. Do estômago ele sai do corpo. Mas este aqui está indo para a sua alma. Está ou não está? Amém. Então está alimentando a tua alma. Então esse é o pão da proposição. Pode comer. Porque você é rei e sacerdote com Cristo. Você pode. Muito bem. Nós estamos indo agora. Veja bem. Então, os pães da proposição eram 12 pães redondos, comidos apenas pelos sacerdotes. Mateus 12, verso 3, Jesus diz, falando de Davi, quando chegou lá, e ele estava com fome com seus irmãos, ele não era sacerdote, ele entrou lá, irmãos. Ele pediu ao sacerdote, porque estava com fome. O que tem para comer? Não tem comida, rei. Mas nós estamos com fome. Mas Davi, sabendo que lá dentro tinha os pães da proposição, entra lá e traz os pães da proposição para nós comer. O sacerdote, rapaz, não pode. Só nós, sacerdote, pode comer os pães da proposição. Traz. Mas você é o rei, você está mandando, ele trouxe, Davi comeu. Talvez o sacerdote esperou Davi morrer. Aí morreu. E nada, não morreu. Por que não morreu? Estava errado o que Davi fez. Mas só que Deus reconheceu que ele era obrigado a fazer aquilo ocorrer. Você entende? Isso aí é que eu sempre digo, é a soberania de Deus. A mensagem ela te diz, a palavra te diz, não faz isso. Então não faça. Mas não tem jeito, você tem que fazer, então faça. Ah, meu Rubens, você está errado. Eu estou falando dos pães da proposição. Davi não podia, caía morto se comer, só o sacerdote podia. Você entende? A questão está na necessidade. Eu vou tomar o irmão Lauro, eu cito o nome do irmão Lauro, porque ele não fica com raiva de mim, eu quero usar um exemplo. Irmão Lauro, que casou-se com a irmã Teresa. Tá certo, irmão Lauro, ter casado com a irmã Teresa? É errado. Sabe por quê? Porque o irmão Zé Flor ainda é vivo. O ex-marido dela é vivo. É erradíssimo. Tem que ir para o inferno? Tem. O Lauro tem que ir para o inferno. A irmã Teresa também. Mas eles vão, pastor? Vão não. Por quê? Mas por que eles não vão? Tem gente doidinho que eles vão, mas eu digo que não vão. Por quê? Verdade. Porque não pode, mas no caso dele Deus permite, porque é necessidade. Você vai cuidar dele ou não? Você não vai. Verdade. A pessoa que fala mal dos dois não vai cuidar dele.
que é cego, que não enxerga. Então Deus levantou a irmã Teresa para cuidar dele. Aí neste caso pode, você entende? Eu vi um indivíduo da mensagem que disse: o Lauro está cego por causa de pecado. Casou com a irmã Teresa, o marido dela estando vivo, então por isso ele está cego. O camarada que falou isso está na mesma barca. Você sabe por quê? Porque ele largou a primeira mulher e casou com outra. Mas ele diz assim: sim, mas eu larguei porque ela me desobedeceu. Só que a Bíblia diz que se tu largar a tua mulher por qualquer outro motivo que não seja adultério e casar com outra, tu é um adúltero. Eu deixei ela porque ela me respondia mal, tu é um adúltero. Eu deixei ela porque ela me desobedecia, tu é um adúltero. Tu só pode deixar ela se ela te trair com outro homem, é o que a Bíblia diz. Eu deixei ela porque ela é brava, está com outra, é adúltero. Vai para o mesmo inferno que o irmão Lauro iria. Amém? Você está vendo como a gente tem que ficar calado? Porque não existe um inferno mais frio e outro mais quente. Eu deixei ela porque ela disse: eu vou na casa da minha mãe. Tu não vai, eu vou. Se tu botar o pé lá fora dessa casa, tu não entra mais aqui. Ela botou o pé e disse: nunca mais entra aqui. Fechou a porta, arrumou outra mulher. Adúltero. Deixou a mulher por um motivo que não era adultério, era adúltero. Vai para o inferno. Agora, se quiser a misericórdia, aí é diferente. Ô irmão Lúcio, eu reconheço que eu sou adúltero. Ah, é? Reconhece? Então tu pode sim ser salvo pela misericórdia. Mas primeiro tu tem que reconhecer que tu é um adúltero também, igual o irmão Lauro. Aí quando tu ficar apontando para o irmão Lauro, apontando para os outros, você vai para o inferno junto com ele. Mas na hora que você disser assim: ele está errado, mas eu também estou, Deus tenha misericórdia de nós, aí você se salva. Você só se salva quando você reconhece que não presta. Enquanto você se acha o bom, o certo, e condena o outro, você vai para o inferno junto com o que você está condenando. É assim que é o cristianismo. Porque quem comanda o cristianismo é Deus, e Ele comanda da forma dele. Não é da minha forma nem da sua. Da minha forma, sabe quem eu ia salvar? Da minha forma eu ia salvar só as pessoas que gostam de mim. Da minha forma eu ia salvar só as pessoas que me ajudam, só as pessoas que eu vou com a cara dela. Mas como não é da minha forma, é da forma de Deus, Ele vai salvar quem Ele quer. Mesmo que eu não vá com a sua cara, Ele vai te salvar. Porque Deus não quer saber se eu vou com a sua cara ou não, ou se você vai com a minha. Ele salva quem Ele quer. Amém? E as pessoas precisam compreender isso. Enquanto elas não compreenderem isso, não adianta. Fechar a boca. O que nós temos que fazer? Dizer: Senhor, eu não quero saber dos outros, quero saber de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me dá uma chance, Senhor. Perdoa os meus pecados, Senhor. Não quero mais saber, Senhor, daquele outro pastor lá. Não quero. Eu não quero saber daquele outro irmão que está em pecado. É eu, Senhor. Eu sou pior do que ele. Senhor, e eu? O Senhor vai me salvar? Me perdoa, Senhor? Amém. Ah, sim, eu te perdoo. Tu não quer saber da vida do outro? Não, quer saber da minha. Ah, tá certo. Entre no Santo dos Santos. Primeiro passe pelo altar de bronze. Reconheça que você não presta. Lave-se na bacia de bronze, que era feita de espelho, aonde você se lava e se vê. A bacia de bronze era feita de espelho, onde você lavava-se e estava se vendo ali. Aí você via a sua cara, onde tinha uma sujeira, ó, porque ela era feita de espelho, você estava vendo a sua própria sujeira. Amém? Amém. Ali estava, onde você pode se olhar no espelho. Eu não tenho vergonha de dizer. O pastor de Goiânia, quantas pessoas falaram mal dele? Eu falei mal dele. Mas hoje eu retiro o que disse. Eu peço perdão ao pastor Joaquim no YouTube. Amém?
Deixa para lá os problemas dele. Eu já tenho os meus para cuidar. Amém? Eu tenho que me lavar na bacia de vidro, de espelho. Eu tenho que ser sacrificado no altar de bronze e procurar entrar no santo lugar, e não ficar só no santo lugar, procurar ir ao lugar santíssimo, lavar minha cara na bacia de bronze, olhando no espelho. Onde tem mais uma sujeira aqui? Opa, não adianta ficar, olha a cara do Tiago, está suja ali. Não, é a minha, deixa o Tiago para lá, a minha cara. Amém? Depois ele vai lavar, ele vai ver a dele, mas eu tenho que ver a minha. Cada um cuida de si. Aleluia. Então aí está, irmãos, pães da preposição. Só assim poderemos entrar no santo lugar para comer esses pães da proposição. Muito bem. Eram 12 pães redondos comidos apenas pelos sacerdotes. Mateus 12:3. Davi entrou lá, chegou lá e disse: traz os pães da preposição. Que era errado ele comer, ele comeu. Não morreu. Depois em Mateus, Jesus fala sobre isso. Jesus disse em Mateus 12:3: ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não era lícito comer. Jesus está falando. Nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes. Jesus falou para os fariseus. Estava errado? Estava. Mas Deus, irmãos, eu gosto muito desse hino que diz: eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Amém? Tem gente babaca que chega numa pescaria, lá no meio do mar. O irmão está só os dois lá pescando, um Américo e ele e o outro. Aí o Américo vai e tira a camisa dele e a calça e fica só de sunga para pular no rio, para tirar a rede que está enganchada lá no fundo. Está só os dois. Ele, ixi, ficou só de sunga, vai para o inferno. Esse tipo de gente eu tenho raiva, eu tenho ódio. Você entendeu? Só que Deus não. Deus diz para nós se vestir com decência. Mas se o momento que é lá no meio do mar e tirar a roupa para desenroscar a rede, Deus compreende. Você entende? Deus compreende, porque Deus te compreende sem nenhuma explicação. Ele compreendeu Davi, que comeu os pães da proposição, porque eu comi, eu morria de fome. Então, irmãos, isso aqui é cristianismo. Isso aqui é lindo no cristianismo. É você ter revelação, compreender as coisas. Olha, a Bíblia diz assim: não matarás. Não é verdade? Mas aí o irmão Kennedy, de Deus o livre, está lá na moto dele. O bandido chega com a arma, me dá a moto, ele entrega a moto. E o bandido disse: tu já olhou no meu rosto, agora eu vou te matar, porque tu me viu. E aí o irmão Kennedy se desespera. O cara falou que vai matar ele. E o irmão Kennedy se atraca com esse bandido e se enrola os dois no chão. E lá o irmão Kennedy toma a arma e atira no bandido e o bandido morre. E agora? A Bíblia diz: não matarás. O irmão Kennedy vai para o inferno? Mas não, vai para o céu. Por quê? Porque Deus compreendeu ele. Deus não é aquele legalista. Deus compreende que ou ele matava ou morria. Você entende? Assim que é Deus, irmão. Mas tem gente que não. Não, ele devia ter morrido, mas não ter matado. Mas só que ele não faria isso. Entende? Ele não faria. Eu não gosto de legalista, sinceramente. Uma vez chegou um pastor de Anápolis aqui, está aqui conosco. Aí nós fomos lavar o carro dele. O carro estava sujo. Nós fomos lavar o carro do indivíduo, eu e o irmão Reginaldo. E o Reginaldo arrumou uma bermuda para lavar o carro. Mas já ia lavar o carro do indivíduo de graça. Agora ele ia sujar a calça dele, molhar a calça dele, vestiu uma bermuda para lavar o carro. Ixi, o irmão ainda usa bermuda, não é crente não. Você entende como as pessoas são tolas?
O irmão lavando o carro, botou a bermuda para lavar o carro do indivíduo. Eu não gosto de crente legalista. Amém? Ah, Rubens, então tu vai andar na rua de bermuda? Não, eu não vou andar na rua de bermuda. Mas se eu precisar colocar uma bermuda para entrar em alguma coisa, dentro de uma lama ou dentro de água, eu vou botar. E não vou para o inferno por causa disso. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Assistir televisão, meu Deus, é pecado. Não é certo assistir mesmo não. Mas eu estou querendo saber o que está ocorrendo. Eu vi dizer que a Síria está sendo atacada. Eu quero estar por dentro desse assunto. Eu vou lá e ligo e assisto a reportagem. E não vou para o inferno por causa disso. Amém? Amém. Agora, o crente legalista que vive procurando defeito em você não entende não. Mas Deus entende. O importante é Deus entender. Amém? O importante, irmão, é que Deus entenda. Davi não queria saber o que falasse dele. O importante para ele é que Deus entendia. Foi lá e comeu o pão da preposição, que ele não podia comer. Pronto, matou a fome, resolveu o problema. E o sacerdote? Manda os coatitas, que eram os que faziam o pão. Os coatitas, né? Manda eles fazer outros para ti. Mas esse daí eu comi. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem. Os pães da proporção, vou ler aqui, é feito pelos coatitas, só para provar para vocês. 1 Crônicas 3:32. E alguns dos seus irmãos, os filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Amém? Só para você saber que quem fazia os pães eram os coatitas. Amém? Agora nós temos dentro do Santo dos Santos, nós temos um altar de incenso. Nós ainda estamos no Santo dos Santos. Nós estamos lá fora, na área aberta, entramos na tenda, no primeiro véu, e nós falamos sobre a mesa dos pães da proposição. Falamos sobre o candelabro, que o candelabro eram 7 pavis, representava as 7 eras. Amém? E o sacerdote acendia os 7 pavis, que era Deus mostrando que esse fogo é Deus. Ele estaria em todas as eras. Em todas as 7 eras, o fogo estaria lá. Amém? Nós estamos no último pavio, o fogo está aceso. Amém? Não deixa apagar. Glória a Deus. Como é que se faz para manter aceso? Mantenha sempre a botija cheia de azeite, que é o Espírito Santo. Não deixe secar. Muito bem. O altar de incenso é o último objeto que nós temos nessa sala, porque nós vamos ver ela para passar para outra. Êxodo 30, verso 1 e 7. E farás um altar para queimar o incenso. De quê? De que madeira? A acácia também. Amém? O farás. O seu comprimento será de 1 côvado. Olha, isso aqui, daqui até as pontas do dedo, do cotovelo às pontas do dedo. Comprimento de 1 côvado. E a sua largura de 1 côvado. Quadrado, né? Largura de 1 côvado. Será quadrado e 2 côvados à altura. Então 2 vezes isso é 1 metro. Então ele tinha 1 metro de altura e era quadrado assim. E 2 côvados da sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas, e com ouro puro forrarás o seu teto e as suas paredes ao redor e as suas pontas, e lhe fará uma coroa de ouro ao redor. Também lhe fará 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Nos 2 cantos as farás, de ambos os lados serão para lugares dos varais com que serão levados. E os varais farás de madeira de acácia, certo? Tudo de madeira de acácia. E os forrarás com ouro, e o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho. Se diz onde eles achavam tanto ouro. Irmãos, eles eram 2 milhões de pessoas. Amém? A Bíblia diz que quando eles pecaram, que eles fizeram o bezerro de ouro, eles construíram esse bezerro só dos brincos das mulheres. Cada uma tirou um brinquinho, era 200 milhões. E formaram um bezerro de ouro enorme. Então isso era tudo doações do próprio povo. Eles doavam cada uma pedrinha de ouro, garimpavam lá e faziam essas coisas aqui. Irmão, você está dizendo que as irmãs de Israel usavam brinco, então nós podemos usar? Elas usavam, mas
no cristianismo Paulo tirou, amém? Nós não somos judaístas, nós somos cristianismos, amém? No cristianismo Paulo diz: o enfeite delas não será pelos pendentes, pelos vestidos preciosos e assim por diante, mas como as santas do passado, tá bom? Tem que ter cuidado, porque eu vi uma mulher dizendo: vocês falam que as mulheres não podem se usar batom, não podem usar abrigo, e as mulheres de Salomão usavam. Quem disse que as mulheres de Salomão eram crentes? Elas eram tudo erradas, você não sabia disso? Inclusive elas botaram ele a perder. Elas eram tudo adoradoras de ídolo. E no final da vida dele, a Bíblia diz que ele chegou a venerar ídolo por causa delas. Nós estamos falando de crente. Você não é mulher de Salomão, você é mulher de Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Mulher de Cristo é diferente. Muito bem. E porás diante do véu, está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre este altar de incenso queimará o incenso das especiadas, cada manhã, todo dia de manhã cedo. Quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. Então ele chegava com o incenso, colocava naquele altar, e a fumaça, o cheiro, mano, era feito de um produto. Eu fui ver na internet, ninguém sabe do que os israelitas faziam. Era um produto que eles, uma resina de uma madeira, não sei o que era, eles faziam incenso. E aquilo cheirava, aquilo representava a sua oração, amém? Que é cheiro agradável às narinas de Deus. A oração de um justo, olha só o que a Bíblia diz: a oração de um justo, uma pessoa justa, cheia de Deus, pode muito em seus efeitos, amém? Que agrada a Deus. Um culto de pessoa justa agrada a Deus. Agora um culto fora da palavra, Deus tem nojo. Uma mulher pregando no púlpito, quando a Bíblia diz ela esteja calada na igreja, Deus tem nojo. Não, é abominação. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que é indecente que a mulher pregue. Elas pensam que estão abafando, e Deus está chamando aquilo de indecente. Vocês sabem uma coisa indecente? Paulo diz: é indecente. Então o altar de incenso se colocava ali, o cheiro suave, Deus sentia aquele cheiro gostoso. Agora se ele colocasse, por exemplo, uma imundície lá, em vez de colocar o incenso cheiroso, que é isso, Arão? Não está colocando aí? Não estou me agradando disso não. Amém? Amém. Que tipo de pregação está subindo desse púlpito? É a pregação que Deus tem mais um oitavo? Isso é nojo às narinas de Deus. É a pregação que Jesus é a segunda pessoa da Trindade? Deus tem nojo. Amém? Então o altar de incenso aí está. Isso é a pura verdade. Bom, falando mais do altar de incenso, ele tinha 4 chifres de ouro, um chifre em cada canto. O que significa chifres na Bíblia? Reino, poder. Amém? Aí você vai ver quantos evangelhos tem: 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? E a Bíblia diz que o evangelho é o quê? O poder de Deus para salvar. Amém? Aí está, os 4 chifres nos 4 cantos do altar de incenso. Sua oração sai do meio dos 4 chifres. Sua oração sai dos 4 evangelhos. Você tem que estar no meio dos 4 evangelhos para você poder agradar a Deus como um cheiro suave. Amém? Uma coisa puxa a outra. Muito bem. O altar dourado era usado com incenso ardente, que 2 vezes por dia era oferecido pelo sacerdote, depois que ele tivesse acendido o pavio e abastecido de azeite as luminárias santas. Seus chifres também foram aspergidos com o de sangue da oferta pelo pecado. O incenso era uma mistura de 3 especiarias ricas e raras, que não foram identificadas até hoje. Estas eram misturadas com puro incenso, moídas e misturadas com sal. Esta fórmula foi totalmente proibida para ser cheirada por qualquer indivíduo. Só podia ser usada na adoração a Deus no santo lugar. Bem, aí está o altar de incenso. Esta é a primeira sala. Depois você entra na tenda. Agora você passou o primeiro véu em todo esse lugar onde eu estou falando. Agora você vai passar o segundo véu e vai entrar no lugar santíssimo. Amém? Depois do segundo véu, o sacerdote entrava no lugar santíssimo. No lugar santíssimo estava a arca da aliança,
o incensário de ouro, um vaso de ouro que tinha o maná e as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. Esse era o último estágio do tabernáculo. Esse era o lugar onde a coluna de fogo estava. Esse era o lugar que tinha vida. Amém? Neste lugar, vocês sabem o que os israelitas fizeram? O maná caía todo dia para eles comerem. Deus disse: olha, não guardem maná para outro dia, senão apodrece. Esperem que todo dia eu mando maná novo. Todo dia o maná caía do céu e eles comiam. Mas tinha alguns que não confiavam em Deus, achavam que Deus não vai dar amanhã. Amém? Não faça isso. Não fica achando que Deus não vai dar amanhã. Como o seu peixe à vontade, como a sua comida à vontade, amanhã Deus vai te dar de novo. Tenho certeza disso. Eles achavam que Deus não ia dar amanhã. Aí eles guardavam maná. Vou guardar aqui no armário. No outro dia, quando eles iam abrir o armário para ver o maná, estava cheio de bicho, apodrecido. Aí Deus quis mostrar para eles que Ele era a vida, que tudo que está diante dele vive. Deus diz: pega uma bacia dourada de ouro, coloca um pouco do maná dentro e leva, dá para o sacerdote colocar lá dentro desse último estágio que nós vamos entrar agora, no Santo dos Santos. Coloca lá. Eles colocaram. No outro dia o maná estava novinho. No outro dia de novo. Passou um ano novo, 2 anos novo, 10 anos o maná do mesmo jeito, 20, 30, 40, 50 anos o maná novo. Não acontecia. Sabe por quê? Porque é o lugar que o maná estava. O maná estava num lugar que mantinha ele vivo. Esse lugar que nós vamos entrar agora, irmãos, é um lugar que tem vida. E Jesus não disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o único lugar que você vai viver eternamente, é em Cristo. Então por que as pessoas ficam perdendo tempo com religião? Se você ficar só em religião, você vai apodrecer. Tenho certeza disso. Se tudo que você for um religioso, você vai apodrecer. Mas se você entrar em Cristo, como aquele maná não apodrecia, você vai ficar vivo todo o tempo. Jesus disse: eu sou a vida eterna. Se quiser viver para sempre, entre em Cristo. Ele não disse assim: ó, se quiser viver para sempre, entre na igreja católica. Ele não disse: se quiser viver para sempre, entre na Assembleia de Deus. Um irmão mandou para mim um recado pela internet, disse: se você quiser aderir à Assembleia de Deus, é só você batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu disse para ele: Deus me livre de aderir à Assembleia de Deus. Eu quero estar em Cristo. Amém? Eu não quero apodrecer numa denominação. Depois surgiu essa podridão aí dentro da mensagem, dizendo: e quem não pertencer ao João vai morrer, não vai ser raptado, não vai. Deus me livre. Eu não quero apodrecer num grupo podre da mensagem. Eu quero estar em Cristo. No Santo dos Santos, no santo lugar, depois do segundo véu. Irmão, essa mensagem, essa escola dominical vai ser um pouco longa, mas é gostosa, tá? Vai ficando cada vez melhor cada vez que você atravessa o véu. Vai ficando mais perto de Deus. Então, veja bem, Êxodo 26, verso 33. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Deixa eu explicar. Eu falei que o altar de bronze estava lá fora. Eu falei que tem um cercado de 25 metros de largura por 50 de comprimento, que era a área aberta. Vocês lembram? O sol entrava. Esse é o átrio. Nesse lugar lá fora estava o altar de bronze e a bacia de vidro de bronze onde se lavava. Depois eu falei que você passa um véu e entra num lugar que é coberto, que tem apenas 15 metros de comprimento por 5 de largura, chamado Santo Lugar, aonde estava o candelabro com 7 pavis, a mesa com os pães da proposição e o altar de incenso. Você entrava ali, você comia os pães da proposição, acendia os candelabros e colocava o incenso. Agora tem um véu e você atravessa e você depara com a glória da Shekinah.
Amém? Agora você depara com a vida. E tem uma coisa: quem está lá fora não te vê mais, porque você já passou 2 véus. Quem está lá fora do pecado não consegue mais te compreender. Quem está na denominação, quem está na religião, não consegue entender quem está no segundo véu, porque perdeu de vista. Você passou o primeiro véu, você acendeu o candelabro, você comeu os pães da proposição que representa a palavra, você depositou suas orações no incensário, agradou a Deus com a sua vida, com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito. O seu corpo se tornou um incenso agradável a Deus. Agora você atravessa o segundo véu e você entra diante da glória da Shekinah. Amém? Amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 9, verso 4, Paulo diz: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Irmão, Moisés pegou a vara de Arão, certo? Que estava seca, como eu disse agora, desse lápis. Ó, isso aqui sabe lá quantos anos? Isso aqui é madeira, sabe lá? Isso aqui um tempo atrás foi uma árvore verde que tinha leite. Se corta uma árvore, ela sai leite, ela tem vida. Mas esse lápis não tem mais, ele foi um tempo, não foi uma árvore. Está seco, mas se colocar esse lápis lá nesse lugar que eu estou falando aqui, no Santo do Santo, ele criava leite de novo, ficava verde e criava folhas. Amém? A vara de Arão estava lá dentro cheia de amêndoas e folhas. Criou folhas. Agora veja bem. E sobre a arca estavam também os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora, mas particularmente. Agora nós vamos para o parágrafo da mensagem do Mombrano, titulado The Power of Decision, pregado em 1955, que nossa língua seria o poder da decisão. Amém? Pregado em 1955. O Mombrano vai falar sobre isso para nós encerrar. Estamos diante do propiciatório, estamos diante da arca, estamos no terceiro compartimento, estamos no lugar que tem vida. Tudo ficou lá fora. 2 véus caiu atrás de você. O mundo te perdeu de vista. Amém? Amém. Até o irmão que talvez esteja sentado do teu lado te perdeu de vista, porque vocês estão dentro da mesma igreja, ouvindo a mesma palavra, mas às vezes você está dentro do lugar, do santo lugar, e ele não está. Entendeu? Que a questão é espiritual. Então veja bem, o poder da decisão. Mombrano diz: coloque a vara de Arão ali, uma velha amendoeira morta, mas como foi sobre a glória da Shekinah, tudo foi restaurado novamente. E assim que um pecador é, quando ele passa sobre a glória da Shekinah, do Espírito Santo, os véus caem atrás dele, tudo que ele devia ter sido, um filho de Deus floresce nele novamente. Você era um criminoso, você era um assassino, você era tudo que não presta, mas você foi colocado no altar de bronze lá fora, você foi lavado na bacia de bronze, você entrou no santo lugar, você comeu os pães da proposição, você acendeu o candelabro, você depositou incenso no altar de incenso, agora você entrou diante da glória da Shekinah, você é outra pessoa. Você tem vida, você floresce, você produz frutos, produz amêndoas, até os seus glórias a Deus têm vida, suas orações têm vida, suas pregações têm vida, seu jeito de andar tem vida, porque agora você está diante da glória da Shekinah. Lembre-se, de um dia para o outro brotou, floresceu e floresceu amêndoas, frutos do Espírito. Lembre-se que a Bíblia diz: a árvore que não produzir fruto será cortada e jogada fora. Porque ela não produz frutos? Porque não está lá dentro onde tem vida, está morta. Então ela tem que estar no lugar que tem vida. Amém? Amor, alegria, olha só o que ela tem que produzir. Se você estiver dentro do santo lugar, você tem que produzir o que? Vamos lá?
Frutos do Espírito, quais são? Amor. Esse é o primeiro. Se você não produz amor, é porque você não está lá dentro da sala do trono. Amor, e não é amar só o que te ama, não. Jesus disse: se você ama só aqueles que te amam, você não está fazendo nada. Você tem que amar o teu inimigo, amar o que te odeia. Aí sim, você está fazendo alguma coisa. Amém? Amém. Amor é a primeira coisa. Ama o teu irmão, ama o teu pai, ama a tua mãe, ama os teus irmãos. Não odeia ninguém, ama todo mundo. Lembre-se, de um dia para o outro brotou, floresceu. Veja bem, os frutos do Espírito: amor, alegria. Mas não tem como nós estar alegres, irmãos, num país do jeito que está. Não tem emprego, não tem dinheiro, não tem saúde. Mas a Bíblia diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Por fora o negócio vai mal. Aqui, nesse plano, nessa região natural, vai mal. Mas aí dentro tem que ir bem. Amém? O homem espiritual vai bem com Deus. Veja o que a Sulamita fez, né? O filho tinha morrido, deixou o filho morto lá dentro do quarto. E o profeta perguntou: vai bem contigo, Sulamita? Ela disse: vai tudo bem. Por fora estava mal, o filho estava morto, mas espiritualmente com Deus ela ia bem. O marido perguntou: que tu tem? Por que tu vais ver o homem de Deus hoje? Está tudo bem contigo? Vai tudo bem. Então vai tudo bem com você. Amém? Vai tudo bem. Senhor, me tomaram o meu terreno, me tomaram isso, perdi meu emprego, estou com uma negócio de uma dor que eu não sei o que é. O médico disse que pode ser, mas vai tudo bem, Senhor. Vai tudo bem. Amém? Vai tudo bem, porque eu estou comendo os pães da proposição. Eu estou diante da glória da Shekinah. E para mim viver é Cristo e morrê-lo. Então vai tudo bem. Ah, mas Abraão morreu. Como é que vai tudo bem? Vai tudo bem. Ele morreu em Cristo. Ele morreu sem entrar na terra. Ele entrou na terra. Porque ele não estava falando de terra natural. Ele estava falando dessa terra espiritual. Amém. Oh, como é que você pode? Como é que Deus pode fazer isso? O pastor Moura pregou o evangelho por quase 50 anos. Um homem de Deus, olha, está sofrendo, gente. Olha, ele não consegue dormir de noite, anda pelo meio da casa, fala coisa com coisa, mas vai tudo bem. Amém? Porque está sentado em lugares celestiais com Cristo. E o diabo aflige esse corpo, mas ele não pode afligir a alma, porque a alma está ancorada em Deus, está comendo dos pães da proposição, que é a palavra de Deus. Olha só, alegria, longanimidade. O que é longanimidade? É você leva tudo na esportiva. Ah, falaram mal de ti. Longanimidade é isso. Deixa falar. Ah, disseram que tu não presta. Deixa dizer que eu não presto. Longanimidade. Ah, o vizinho entrou 1 metro no teu terreno. Você não quer mais 1 metro, vizinho? Entra mais 1 metro. Jesus disse: se alguém te tomar a capa dele, também a túnica. Se alguém te obrigar a ir 1 légua, vai 2 com ele. Olha, eu vou te fazer ir comigo até Capanema a pé. Bora. Chega em Capanema. Já tá bom aqui? Tá, agora pode voltar. Não quer que eu vá até Santa Maria contigo? Eu vou. Foi isso que Jesus ensinou. Amém? Longanimidade, bondade, gentileza, paciência. Está agora diante do propiciatório, diante da arca, diante dos querubins. Nesse lugar, paciência. Meu Deus, o mundo está caindo aos pedaços e o rapto não acontece. Paciência. Os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, algemados, vão levar você e vai jogar dentro da fornalha. Eles caminhando, a fornalha por lá e levando. Talvez esperavam: Deus vai já fazer alguma coisa, quer ver? Deus vai já fazer alguma coisa antes da gente cair dentro daquela fornalha. E Deus não fazia nada. Mas eles, ó, paciência. Sadraque olhava para o outro, até agora Deus não fez nada. Está chegando perto, estou sentindo o calor do fogo. Paciência. Pegaram eles, levantaram. Mas Deus vai fazer alguma coisa agora, não fez nada. Jogaram. Quando eles estavam naquele espaço entre ter sido jogado e cair lá dentro, acho que Deus vai fazer alguma coisa agora, vai fazer nós voar daqui para não cair lá. Que nada.
Paciência. Caiu lá dentro. Aí quando caiu lá dentro foi que eles perceberam algo estranho. Ou nós morremos já, o fogo não está fazendo efeito nenhum. O que está acontecendo? Mas nós não eram 3? Sadraque, Isaque e Abednego. E quem é esse outro? Ah, é ele. Amém. Amém? É o Filho do Homem. Irmãos, ele não impediu deles cair no fogo, não. Mas ele estava lá dentro do fogo esperando eles cair lá. Ele não vai te tirar da tribulação, ele está dentro da tribulação esperando você chegar lá, para passar a tribulação junto com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei o mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Ele não disse: eu vou te impedir de andar no vale da sombra da morte. Não, tu vai andar, mas quando tu andar eu estarei contigo. Oh, irmãos, vamos lá, vamos ver se a gente consegue encerrar. Paciência, isso é o que precisamos para chegar no terceiro passo, que é essa terceira sala. Amém? Entrar na glória da Shekinah, onde aquela pequena luz sagrada estava pairando sobre o propiciatório. Esse é o lugar para ficar, onde o maná, vaso de maná colocado na arca, esse é o lugar para morar ali. As cortinas estão caídas atrás de você, são 2 véus. Foram nos tribunais exteriores, onde a estadia justificada havia luz do dia. Às vezes eu traduzi pelo Google, ficou meio ruim a tradução. As luzes do firmamento, eles tinham todo tipo de luz lá fora. Estaria escuro algum dia, marchando sem certeza. Mas agora veja, então ele entra no segundo véu. Agora preste atenção à comparação que o Brana faz. Então ele entra no segundo véu. Foi aí que Martinho Lutero pregou a justificação. Então veio o catolicismo e trouxe o pecado. Jesus veio com o cristianismo, com a verdade. No ano 325 o catolicismo trouxe o pecado, contaminou o povo, fez o povo adorar ídolos, trouxe tudo quando foi porcaria para dentro, sujou tudo. Aí o que Deus faz? Levanta Martinho Lutero, que representa a justificação, que é o primeiro estágio. Martinho Lutero é o átrio, é o altar de bronze, é a lavagem da bacia de bronze. Amém? Começa o processo com Martinho Lutero. Amém? Depois veio João Wesley, pregou a santificação. Olha aí, o segundo estágio, o segundo véu, onde o altar santificou os vasos, a casa dos 3 quartos. Lembra disso? Toda a casa tem 3 compartimentos. Não, irmão Rubens, a minha tem mais, mas é repetições dos outros. Mas olha, você vai ver, ela tem cozinha, onde você se alimenta. Ela tem sala, onde você espera. E ela tem quarto, onde você descansa. Agora, ela pode ter 2 salas, 2, 3 quartos, mas ela é formada disso. O Brana explica aqui. A cozinha é onde você se alimenta. A sala é onde você espera. E o quarto é onde você descansa. A cozinha representa os pães da proposição, a palavra onde você alimenta. A sala você tem que esperar, tudo você tem que esperar em Deus. Ruth teve que esperar. O marido tinha morrido e ela perdeu toda a sua propriedade do governo, e ela só podia ter de volta se casasse com um parente do marido falecido, e não tinha mais. Mas apareceu um Boaz, mas ela esperou. Amém? Ela esperou até a hora certa, casou com Boaz e conseguiu de volta as suas propriedades. O que nós precisamos fazer? Esperar e alimentar na cozinha, comer os pães da proposição, comer a palavra e esperar. Mas tem um terceiro compartimento, que é o quarto, onde você descansa. É o sábado de descanso, onde Jesus diz: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Cristo é o quarto de descanso, onde você relaxa. Está na mão de Deus. Estou descansando em Cristo. O médico falou que você não escapa dessa. Se não escapar, mas sei direitinho para onde vou. Estou em Cristo. Amém? Tem um novo corpo me esperando.
Ah, mas ele pode te curar, pode também. Se ele quiser me curar, eu estou esperando. Mas eu vou esperar em Cristo. Amém? O Brand diz: a primeira onde você entra na cozinha, você só mora em uma casa de 3 cômodos. Você diz: o meu tem 10. Bem, você só tem alguns extras. Você acabou de ganhar uma casa de 3 cômodos e ia ser tudo em que você pode viver. Cozinha, sala de estar e quarto. Você come na cozinha, comunga na sala de estar e descansa no quarto. Um homem, é aí que a igreja chegou. Através de Martinho Lutero, apenas viverá pela fé. Wesley, comunhão, santificação, limpeza. E agora estamos no batismo do Espírito Santo, que é esta mensagem maravilhosa. Esta mensagem é a sala do propiciatório. Esta mensagem é a única que tem vida, é onde o maná está vivo. Ó. Se você deixar essa mensagem, em qualquer outro lugar você vai morrer espiritualmente. Vai mesmo. Você vai sair dessa mensagem, vai para o catolicismo você ver. Se você pensar que não, você está adorando embaixo de novo. Você sair dessa mensagem, vai para a Assembleia para ver se depois você não está adorando 3 deuses distintos de novo. Essa mensagem é a única que tem vida. Amém? É a terceira frase. É o quarto de descanso. Aleluia. Muito bem, então, olha só, que através de Martinho Lutero apenas viverá pela fé. Wesley em comunhão, santificação, limpeza. E agora estamos no batismo do Espírito Santo. Descansemos. Eu te darei descanso para a tua alma, disse Deus. Quando o homem entrou no véu interior, o segundo véu, ele foi escondido do mundo. As cortinas caíram ao redor dele. E quando podemos nos perder em Jesus Cristo, não importa qual seja a denominação, essas coisas não o incomodam mais. Você está perdido em Cristo. Não se importe com o que as multidões uivantes fazem. Você está em Cristo. Eu ouvi muita piléia. Tu não crê no homem só, então teu ministério vai acabar. Tu vai perder o rapto. Ei, não estou nem aí para isso. Eu não quero saber de promessa de homem só, de João. Eu quero saber das promessas de Cristo. O Brand disse: você está além do segundo véu. Deixa a denominação falar o que ela quiser. Ele não sabe o que falam. Ele não sabe nem pregar, ele não sabe o que fala. Ele não sabe nem que o Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Ele não sabe nem o nome de Deus. Eles pensam que o nome de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Esses grupos da mensagem não sabem nem o nome de Deus também. Eles pensam que o nome de Deus é Brana. Eles sabem nada. Pergunte para o grupo da mensagem desse aí: qual é o nome de Deus hoje? Ele diz: Brana. Não sabe nem o nome do Deus deles. Mas você sabe, porque você está além do véu, do segundo véu. Amém? Então não dê confiança para quem não sabe de nada. Procure aquele que sabe. Eu vi um ditado que um colega meu falou uma vez: tem uns que não sabem e pensam que sabem, e tem outros que sabem e pensam que não sabem, e tem outros que sabem e sabem que sabem. Esse sigam, é o mestre. Jesus sabe e sabe que sabe. Amém? Então siga este. Porque tem outros que não sabem e pensam que sabem. Você vai seguir uma pessoa dessa? Siga aquele que sabe que sabe. Você está perdido em Cristo. Você sabe o que é se perder em Cristo? É quando você está dentro de Cristo e você se perde em Cristo, que você não sabe mais o que está acontecendo lá fora. Nada mais lhe importa. Deixa o mundo cair os pedaços lá para fora. Não se importe com o que as multidões uivantes dizem. Você está perdido em Cristo. Um homem lá é onde a glória da Shekinah, onde a luz, aquele halo, aquela pequena bola de fogo que está atrás do altar, e desceu e se estabeleceu no propiciatório, onde o sangue estava, e lá aquela luz iluminou o quarto onde você está. Você está na presença da luz. Amém? Aí está, irmão, uma figura aí, último compartimento, além do segundo véu. Essa é a terceira puxada. Essa é a terceira fase. Que você se torna idôneo em todos os sentidos. Você se torna um conhecedor da verdade.
nada te abala. Ou, mas o irmão está em pecado, então eu vou também sair da igreja. Isso porque você não está na sala do trono. Amém? Quando você está na sala do trono, você cuida de você. Amém? É um caso individual isso. Vamos ficar de pé no nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que vocês compreenderam algumas coisas. Amém? Vamos fazer oração, irmãos. Vamos pedir que Deus ilumine a noite, a Santa Ceia. Que as pessoas que não vieram hoje de manhã venham à noite. Amém? Vamos falar com Deus. Pai Celestial, graças te damos por esse estudo maravilhoso da tua palavra, que tu tens, meu Deus, falado conosco, e nós temos sentido isso. Aprendemos muita coisa esta manhã, tudo sobre entrar no templo. E agora, Pai, te pedimos que possa, meu Deus, esta mensagem ser uma bênção para aqueles que ouvirem pela internet e para esses que estão aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus nos abençoe à noite, 6 horas.